Logo nós vamos conversar com cientista político e professor associado de ciência política na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Mota. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia pessoal da Rádio Jornal Brasil Atual. Prazer estar com vocês de novo. Prazer é nosso em recebê-lo. Luiz Eduardo, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aprovou por unanimidade ontem uma resolução que, na prática, ela amplia os poderes da Corte para determinar a remoção de notícias que forem consideradas falsas e acelera o prazo também para que a ordem seja cumprida, né? Essa decisão se refere à exclusão de conteúdos que já tenham sido classificados pelos ministros como fake news e que continuam mesmo assim sendo replicados nas redes sociais. Como é que você viu essa medida do TSE, Luiz Eduardo? Muito tardia, mas aquela máxima, né? Antes tarde do que nunca. O problema é que exatamente essas matérias, né, estavam sendo removidas em 24 horas a 48 horas. Isso era um tempo absurdamente grande. Agora, as medidas, né, que vão ser tomadas é que vão sair em 2 horas, né? Essas matérias vão ter um prazo nessas plataformas tirarem em 2 horas. E na véspera da eleição, ou 48 horas antes da eleição, até 1 hora, sob efeito também de multa de R$ 100.000 por hora. Bom, na verdade, o que se enfrenta aí também são alguns grandes grupos que estão financiando essas fake news. Não sei quanto vai ser o abalo financeiro delas pela manutenção dessas fake news. Entretanto, foi uma medida muito tardia, né? Agora, tem uma semana, né? Então, vamos ver como é que o quadro vai ficar a partir de então. Mas chega a ser paradoxal, né? Quando a gente fala tanto de uma sociedade democrática, né, onde a mentira pode prevalecer, né, numa eleição, como já tivemos, inclusive, em 2018. Só que o nível, a quantidade de fake news, se comparados em 2018, aumentou e muito. Então, é problemático até o próprio sistema democrático, né? A manutenção dele, a prevalência, né, da mentira sobre os fatos reais. Agora, justamente esse fator de ser tardio, né, é algo que a se ressaltar, Luiz Eduardo, porque existe todo um ecossistema de desinformação, inclusive que já promoveu a circulação de notícias falsas não só nesse período eleitoral, e na prática, às vezes, a disseminação desses fatos é mais um reforço daquilo que já circulou como mentira lá atrás, mesmo antes do período eleitoral. E fica, na prática, bastante barato para quem circula esse tipo de desinformação, porque a gente sabe que tem alguns perfis em especial, e mesmo veículos da mídia tradicional, concessões públicas, inclusive, que fazem essa disseminação e acabam não arcando com nada, né? Muitas vezes o conteúdo é até monetizado e a pessoa retira, mas ainda assim consegue ficar com dinheiro, né? Ganha até com a desinformação. Isso é algo que precisaria ter mais atenção, porque de fato, assim, fica barato, né, para quem infringe a lei. Concordo, concordo. Não sou eu nem você, né, que estamos promovendo isso e sentiríamos muito no bolso os R$ 100.000, quando estamos falando de grandes grupos financeiros e empresariais que estão investindo na campanha de um determinado candidato, né? E para a promoção desse candidato, criações de inverdade, né? Então, como eu disse, está vindo muito tarde. Isso, na verdade, já deveria ter sido estipulado desde o início da campanha, porque já era previsto essa questão dos fake news. Elas não desapareceram nesses últimos 4 anos e, obviamente, no período eleitoral, elas acentuam. Se comparado a 2020, foi há 2 anos atrás, também aumentou e muito, né? Porque faz parte de uma estratégia de desconstrução da imagem de um determinado candidato. E criam-se falsas notícias que sabemos que a materialidade delas é zero. Pensando aqui no caso do fechamento das igrejas. Sabemos que já em 2003, o ex-presidente Lula
Lula tinha promovido uma legitimação de setores evangélicos, né? Depois, a Marcha com Cristo, em 2009. Entretanto, está sendo vinculada à torta e à direita, né? Literalmente à direita, né? É exatamente que ele iria fechar as igrejas, e grande parte do senso comum incorpora isso, né? A estratégia do presidente Bolsonaro, quando coloca em tela questões, por exemplo, da Nicarágua, cita abundantemente o Daniel Ortega, que chega até a ser interessante, porque a Revolução Nicaragüense, em 1979, quando vitoriosa, quando derrubou a ditadura do Somoza, né, uma ditadura classificada como sanguinária, com direito, inclusive, à morte de um jornalista estadunidense, em frente às câmeras, né, a execução dele, o que levou a uma oposição do governo Carter, inclusive ao governo Somoza, teve a participação muito ativa da Igreja Católica, tá, naquele processo revolucionário. Cito aqui, inclusive, o recentemente falecido, há poucos anos, o padre Ernesto Cardenal. Entretanto, o Bolsonaro usa e abusa o exemplo da Nicarágua. Mas grande parte da população, dos seus seguidores, no caso, né, do seu eleitorado, desconhece o que veio a ser a Nicarágua, ou grande parte do senso comum, eu diria, desconhece o que está acontecendo na Nicarágua, o que é a Nicarágua. Agora, fechamento de igreja, essa ameaça, já tem um efeito simbólico e material muito concreto, né? Inclusive, quando uma amiga minha, né, divulgou um vídeo sobre aquele encontro do Lula em 2003 com os pastores do Reino Universal e de outras igrejas, inclusive o Magno Malta estava presente, o relato dela foi muito interessante, que quando ela jogou no grupo de evangélicos, disseram que aquilo era fake, aquilo era uma mentira. Ou seja, não se dão nem ao trabalho, né, de pesquisar com mais profundidade os fatos. As pessoas estão assimilando exatamente aquela forma, né, sem procurar o conteúdo interno daquela forma. Então, as mentiras prevalecem para boa parte do segmento da população aqui do Brasil. Não somente do Brasil, também podemos pensar em várias formações sociais, pensando aqui, inclusive, nos Estados Unidos, tá? Uma formação social, economicamente muito mais sólida e forte, e militarmente também, do que o Brasil, né? Onde também uma tradição da democracia é muito mais cristalizada. Quando eu falo democracia, democracia moderna, né, com as instituições funcionando. Mas aqui há uma fragilidade de todo o nosso processo de construção de um modelo de democracia republicana, desde a sua fundação no final do século XIX, como atravessou todo o século XX, com várias intervenções político-militares, né, para a ruptura do processo democrático. E as mentiras hoje, obviamente que mentiras existiam no passado. Talvez muitos não se lembrem do Amaral Neto, jornalista Amaral Neto, ligado ao DN, da extrema-direita, dentro do campo denista. Inclusive o próprio Carlos Lacerda, que não era nem um pouco suspeito, chamava ele de amoral nato, porque ele criava exatamente fotomontagens, mentiras, vinculando isso à circulação para depreciar determinados candidatos. Obviamente que essa coisa no mundo virtual, né, com a tecnologia de informação, isso acentuou e muito, né, comparado ao passado. Então, a velocidade que nós temos para responder uma mentira, nesse espaço de tempo, pode não surtir nenhum efeito. E Luiz Eduardo, ainda tratando desse tema, porque, como você aponta, é fundamental para a democracia brasileira, né? Ontem nós tivemos 2 episódios que ilustram bem o absurdo a que se chega aqui no Brasil. Uma emissora, uma concessão pública, fez ali um teatro com um homem de terno passando pelo estúdio ali, que seria um censor do TSE, e obviamente aquilo era falso, e um pastor também leu uma decisão judicial que não existia, uma decisão judicial
falsa, fazendo uma reparação que na prática era mais um ataque ao ex-presidente Lula. Então são dois fatos que mostram um teatro e que mostram fake news, né, para denunciar uma suposta censura, que esse agora é o argumento dos bolsonaristas nas redes, né, de que estão sofrendo censura. Como é que você vê esses dois episódios que ilustram um vale-tudo eleitoral, assim, que beira o nonsense, mas também essa utilização do argumento da censura por parte dos bolsonaristas? Eu até sou sincero, desconhecia esses fatos que você está citando, tá? Desconhecia, mas casa muito bem com o perfil da rede de apoio que tem o presidente Bolsonaro, né? A criação de fatos, como você falou aí, do sujeito se passando por um representante, um operador, né, do TSE, constituindo uma censura. A palavra censura deles é interessante, né? É um paradoxo, sobretudo para o bolsonarismo raiz. Não há censura, ou pelo menos não há nenhuma oposição à censura, aquilo que foi constituído pelo ato institucional número 5. Na verdade, muitos até se referem como um grande momento da história brasileira, né? A formação, né, do ato institucional número 5 foi um golpe dentro de um golpe, dentro da Constituição de 67. Né? Falam de liberdade num sentido muito abstrato. Né? A liberdade termina quando exatamente afeta a liberdade de outros. Lembremos que a aristocracia, durante a Revolução Francesa, né, durante o período da emergência da modernidade burguesa, também reivindicava como liberdade a manutenção dos seus privilégios. Quando há uma política, né, pela abolição dos escravos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, né, também os senhores de escravo reivindicavam a liberdade de ter escravo. Ora, termina a liberdade de um quando vai começar a defender a liberdade de outro. Ou seja, para eu ter a liberdade de não ser um escravo, deixar de ser um escravo, vou, obviamente, anular a liberdade daquele senhor de escravo. Então, esse conceito de liberdade que eles usam é muito fluido. Liberdade para contar mentiras. Ora, e o senso minimamente ético e moral que pelo menos a política tem que ter? Pelo menos um jogo de transparência. E isso é completamente jogado para fora, defenestrado, jogado pela janela, né? Por esses setores, por esses segmentos, que, na verdade, podemos perceber que não tem nenhuma afinidade, seja com a própria verdade, né? E tampouco o sistema democrático. Né? O sistema democrático, exatamente, em seu princípio, pelo menos, figuraria a questão da transparência. E a questão dessa transparência dos fatos ou do público, né, pensando nos aspectos republicanos, não são, na verdade, defendidos plenamente por esse segmento. Então, mais uma vez, estamos vivendo mais uma situação perigosa, né, que o Brasil já está vivenciando desde 2016, sobretudo desde 2016. Até falo também de 2013, que os efeitos danosos de 2013 foram já, em 2014, um Congresso muito conservador. E a coisa só vem piorando em 2018 e agora em 2022. Então, os setores democráticos, progressistas, que não necessariamente estão todos no campo da esquerda, mas podem estar no campo de um centro, até mesmo centro-direita, né? Não há nenhum problema de uma pessoa não ser de esquerda. O problema é exatamente que haja argumentos racionais na construção dos seus argumentos. Nesse ponto, eu sou um saudosista de um Zé Guilherme Belchior ou de um Oliveiros S. Ferreira, que, não obstante fossem duros, acentuados críticos à esquerda, pelo menos defendiam num plano da racionalidade. Não eram terraplanistas. O problema é esse, a liberdade chega a tal ponto de negar que a Terra é redonda, porque virou um relativismo absoluto. Ora, o que vale é a minha narrativa, né? Não é um discurso preciso,
calcado, fundamentado numa racionalidade. É uma narrativa frouxa. Então, como você muito bem precisou, é um verdadeiro vale-tudo. Então, é uma situação, eu não posso dizer que seja inédita, porque as mentiras sempre aconteceram, né, em processos eleitorais. É só lembrarmos da candidatura da deputada Jandira Fegali ao Senado do Rio de Janeiro, quando foi espalhado em folhetos que ela era abortista, defendia o aborto. Ela estava ganhando, inclusive, às vésperas, né, pelas pesquisas, a eleição. Acabou ganhando o senador Francisco Dornelles, né, com o apoio, inclusive, das igrejas, sobretudo igrejas evangélicas, que compraram exatamente a campanha do senador Dornelles em relação à campanha da deputada Jandira Fegali naquele contexto. Mas, com a estrutura que nós temos hoje, da tecnologia de informações, desse mundo virtual, que é muito presente no nosso cotidiano, toda hora estamos vendo celular, toda hora estamos vendo WhatsApp, fora determinados momentos, óbvio, como agora que a gente está aqui trabalhando, mas tem contaminado ou feito um reconhecimento, pegar uma expressão mais sociológica, filosófica, dessas narrativas ou desses discursos frouxos, né, via as redes sociais. Então, aquela tese do passado, para lá de 10 anos, né, que a internet era terra de ninguém, onde havia uma democracia, digamos, horizontal, isso não se configura mais nos últimos anos. Tá? A prevalência do grande capital dentro desse mundo virtual sobredetermina muitas posições de chamadas escolhas para um determinado público. Tá? Não é o nosso caso, ou de muita gente, que obviamente vai procurar se informar criticamente com relação ao que aquilo é que é dado. Entretanto, é aquela famosa foto, né, que tentaram pegar aqui no Rio de Janeiro em 2018, quando a Marielle foi brutalmente assassinada, e pegaram uma foto de um traficante aqui do Rio de Janeiro, com uma moça sentada no colo dele, com o mesmo penteado da Marielle, e parte dos seus comuns dizia, aqui, a Marielle está envolvida com o narcotráfico. Né? Até você dizer que A não era B, demorava um certo tempo. Mais uma vez, a nossa velocidade é outra comparação à velocidade dessas informações falsas. Sem dúvida, é necessário mesmo a gente ter essa centralidade no debate na questão das fake news, porque elas já estão minando a democracia, né, há algum tempo. Luiz Eduardo, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje e até a próxima. Obrigado a vocês, sempre estou disposto a falar, é um prazer estar com o Brasil Atual. Prazer é nosso. Conversamos aqui com o cientista político e professor associado de Ciência Política na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Mota. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.